Então, irmãos, da última vez que compartilhei a palavra, nós compartilhamos até o versículo 14, né? Que Paulo faz aquela declaração poderosa: tudo posso naquele que me fortalece. E nós vimos por que ele podia, né? Tudo isso no Senhor, porque ele não estava interessado em melhorar as suas circunstâncias. Ele já tinha aprendido a viver com pouco, com muito. O interesse dele era conhecer a Cristo, seu poder que se aperfeiçoa na fraqueza, que vem e ajuda, né, os seus filhos. E eu disse que agora, na próxima vez, nós iríamos focar um pouco mais na atitude dos irmãos da igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, né, para a qual Paulo está escrevendo essa carta. Então ele está nesse momento aqui, nessa sessão, agradecendo os irmãos pela oferta que eles tinham enviado para eles, né? Para ele, alguma oferta em dinheiro, talvez algumas roupas, algum alimento, e também, muito importante, o próprio Epafrodito, que esteve ali ministrando as necessidades do apóstolo por algum tempo. Então ele começa aqui no versículo 15, ele diz: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Então Paulo está louvando e recordando, né, os filipenses que pouco tempo após do início dessa congregação, provavelmente alguns meses depois que Paulo passou por ali e estabeleceu aquela congregação, os irmãos enviaram ofertas para ele mais de uma vez. Se os irmãos lerem, né, Atos capítulo 16 e 17, quando Paulo chega ali na região, ele havia partido para pregar em Tessalônica, depois que ele sai, né, de Filipos, Tessalônica, depois em Bereia, ainda na Macedônia. E depois, lá em Bereia, ele precisou sair às pressas por causa de um tumulto, né, causado por alguns judeus, e depois ele foi levado para Atenas, enquanto Timóteo e Silas ficaram ali por mais algum tempo. Então, nesse período aí, em Tessalônica, e já deixando a região da Macedônia, ele recebeu essa oferta dos irmãos, essa ajuda dos irmãos em Filipos. E o texto também ele pode ser lido assim: tanto quando eu estava em Tessalônica e mais de uma vez quando eu estava em outros lugares. Eu dei uma pesquisada, então tem algumas traduções diferentes aqui. O que é claro é que os irmãos enviaram mais de uma vez ajuda para o apóstolo Paulo, bem no comecinho daquela congregação. E nenhuma outra igreja, nesse período aí, demonstrou essa parceria com o apóstolo Paulo. Essa parceria no que se refere a dar e receber. E é interessante que ele cita isso, né? Ele cita isso elogiando os irmãos. E é interessante essa exclusividade da igreja de Filipos, porque Paulo já havia fundado várias igrejas na sua primeira viagem missionária. Ele passou por Chipre, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e depois ele passou por elas novamente antes de chegar ali em Filipos. E, além disso, ele tinha sido enviado, né? Ele tinha sido enviado. Paulo não saiu assim, carreira solo pelo mundo, né? Ele foi enviado para uma igreja, a igreja de Antioquia, que era uma comunidade antiga e maior. E o próprio Paulo, né, congregou ali por um bom tempo, né? E sem esquecer da igreja de Jerusalém, onde tudo tinha começado ali. E ninguém
ninguém desses daqui, nenhuma dessas igrejas, teve a parceria que os irmãos aqui de Filipos tiveram nesse período aqui da vida de Paulo. E muito jovens na fé. Então o tom de Paulo aqui, ele é de admiração e de aprovação com relação à igreja, porque tão jovens na fé, tão pouco tempo, já demonstravam essa maturidade, esse amor suficiente para compartilhar as posses com o apóstolo nas suas necessidades. E às vezes a gente ouve, né, que o bolso da gente é o último a se converter, né? Mas os irmãos aqui, tudo que eles tinham estavam à disposição do Senhor e rapidamente eles se dispuseram a ter essa comunhão com o apóstolo Paulo. Então ele continua: não que eu esteja procurando ofertas. Lembra que a gente pensou e compartilhou da última vez? Diferente, muito diferente de muitos de hoje em dia, o apóstolo Paulo não estava procurando ofertas, não estava. Não que eu esteja procurando ofertas. Às vezes, né, podia parecer que esse elogio e essa aprovação pudesse ser uma bajulação, né? Nossa, só vocês mandaram, continue mandando aí bastante para mim, né? Ele falou, não é que eu estou procurando ofertas, mas o que eu estou procurando mesmo, o que eu quero, é o que pode ser creditado na conta de vocês. Receber as ofertas não era o objetivo de Paulo e nem aquilo que ele estava buscando. Ele já tinha aprendido a viver independente de tudo isso, tendo ou não tendo. E o objetivo dele era realmente conhecer a Cristo. E se ele estava conhecendo a Cristo e buscando conhecer a Cristo, então buscar e promover o que pode ser acreditado na conta do outro é bastante apropriado. Porque isso é o que Cristo fez e faz, é o seu amor. Procurando o que pode ser acreditado na conta do outro. Porque essa é a mente de Cristo. Ele, como se ele dissesse assim, não estou procurando ofertas, mas o fruto, o resultado, ou o que ela produz, ou a bênção que decorre da oferta para os doadores. Que bênção que era essa que ele falou? O aumento ou a multiplicação da vossa conta. E ele usa um termo aqui, uma linguagem comercial aqui. Como se tivesse uma conta mesmo, um registro. Um registro celestial que pudesse se ir creditando valores para um futuro resgate. Ou aqui uma conta que rendesse juros, que rende juros de riqueza espiritual. Ele falou que eu estou procurando é isso. É que a conta de vocês aumente. Aí você pode perguntar, mas que conta que é essa, Silvio? Já tenho tanta conta no Bradesco, no Itaú, agora tem mais uma conta. É uma conta. Uma conta celestial. E vamos falar um pouquinho dessa conta? O que significa? O que será que é essa conta, Celso? Vamos primeiro falar o que não é essa conta, para a gente não confundir. Essa conta não se trata de conquistar a nossa salvação fazendo boas obras. Então vamos mandar ajuda lá para o Paulo, para a gente acreditando na nossa conta, para quando Jesus voltar, minha conta está bem gorda, e aí a hora que for pesar com as mancadas que eu dei, a conta pesar mais para cá, e aí eu estou salvo. Não é disso que Paulo está falando. Não é uma conquista de salvação por boas obras, nem compensar as más obras com as boas obras.
para a gente tirar toda a dúvida, vamos relembrar Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele quem? De Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ninguém será declarado justo diante de Deus na obediência à lei. 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente de lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus, não é nossa, é justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. Não é essa conta que vai nos justificar, porque a justificação é de graça. Justificados gratuitamente por sua graça, um favor que Deus concede, por meio da redenção que há em Cristo. Essa graça está em Cristo Jesus. E como que ela se manifestou? E Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Então é por meio da fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então a salvação, ser declarado justo diante de Deus, é de graça. É um favor que Deus concede em Jesus Cristo, pela fé. Mas Paulo diz que tem uma conta. E não foi só ele que disse que tem uma conta. Então, o que é essa conta? Eu tentei resumir num parágrafo aqui e a gente vai lendo os textos. Essa conta é um registro. Paulo usa a palavra aqui, registro. Interessante que essa palavra aqui é logon. É a mesma raiz do logos, que é o verbo encarnado. É um logon. Essa conta é um registro individual de valores creditados no céu por obras feitas em Cristo Jesus. O que é obras feitas em Cristo Jesus? Em nome dele e por causa dele. E será utilizada para determinar a recompensa de cada salvo quando Cristo voltar. Bem resumido, essa é a conta. É uma conta individual. Vamos ler alguns textos então. Vamos ler Marcos 9, 41. Marcos 9, 41. Jesus mesmo está dizendo: eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, e por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, dar um copo de água, ele está falando aqui para os discípulos ou para os ministros do Evangelho. E ele fala aqui uma coisa interessante: é o copo de água em meu nome. Muitas pessoas deram um copo de água por aí. Mas só conta nesse registro se for dado em meu nome. Ou se vocês estiverem fazendo isso em mim. Ou manifestando a minha própria vida. Como se eu mesmo estivesse fazendo. Vocês estão fazendo no meu nome.
Então, quando vocês derem um copo de água em meu nome, e qual que é o motivo aqui? Por vocês pertencerem a Cristo. Esse copo de água, a motivação deveria ser o próprio Cristo. Então, alguém dando um copo de água no nome de Cristo e por causa de Cristo. Porque aquelas pessoas estavam servindo a Cristo e precisavam de água, então, quando se dá um copo d'água, Jesus falou: de modo nenhum perderá sua recompensa. Lucas 6, 35. Lucas 6, 35. O nosso Senhor está dizendo: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão chamados filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Veja que o Senhor disse aqui que a recompensa será grande. Por quê? Porque eles estariam imitando o Pai de vocês. Vocês vão amar os inimigos, fazer o bem para eles, emprestar sem esperar receber de volta. E ele diz aqui: então vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é assim, bondoso com os ingratos e maus. Ele diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, quando os filhos de Deus estão obrando, fazendo obras, imitando a Deus como filhos do Altíssimo, o Senhor Jesus disse que eles terão uma grande recompensa. 1 Coríntios 3:8. Primeira Coríntios 3:8. Paulo está falando do trabalho que alguns fazem na casa de Deus. E ele diz assim, ó: e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Cada um, seu próprio trabalho. A conta é individual. Não vai ter a recompensa pelo trabalho do outro. E Apocalipse 11, versículo 18. Quando João está vendo o final, quando Cristo está voltando, Apocalipse 11, 18. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. E tem um outro texto em Apocalipse que diz que o Senhor virá e com ele trará junto seu galardão, a sua recompensa. Então Paulo estava interessado no aumento dessa conta dos irmãos. E o Senhor Jesus chamou o aumento dessa conta de acumular tesouro no céu. O aumento da conta, Jesus falou que é acumular tesouro no céu. Mateus 6, 19. Mateus 6, 19. O Senhor disse assim: não acumulem para vocês tesouro na terra. A conta do Bradesco. Não acumulem para vocês tesouro na terra,
onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E nós podemos ver como essa conta no céu era o tesouro de Paulo, não é verdade? Ele estava muito interessado no aumento dessa conta dele próprio e dos outros também. Então eu pontuei aqui alguns versículos que mostram como que aumenta essa conta. Como que faz então para a gente aumentar essa conta lá, acreditar valor lá? Como que dá para transferir para lá então? Então a gente já leu o primeiro. Ajudar os necessitados, especialmente aqui quando Cristo falou aos discípulos, né? Ele disse, quem der um copo d'água, água fria, né? Está em Mateus, porque ele é meu discípulo, de modo nenhum perderá sua recompensa. E nós já lemos também, amar os inimigos, fazer o bem, emprestar a eles sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão. Como que faz para aumentar a conta no céu? Ser generoso e pronto a repartir. Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito, o que Jesus falou para o rapaz? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Que coisa! Ele ia ficar pobre aqui na terra e ia ficar rico no céu. Que coisa! Depois ele fala em Lucas 12, 33. Vende o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem. Tesouro no céu que nunca cabe. De novo. Depois, Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo 6, 18, falando para os ricos nesse mundo. Ordene eles, Timóteo, ordena eles que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir a riqueza que eles têm aqui na terra, guardando um bom depósito para o futuro. O rico nesse mundo, ele gosta de guardar um depósito para o futuro, não é? É interessante que Paulo faz essa contraposição, nós vamos ver depois, que o rico para com Deus também está fazendo um depósito para o futuro, para a era que há de vir. O que mais? Como que dá para aumentar a conta? Para juntar tesouro no céu, como é que faz? Mateus 10, 41. Servir na anunciação do evangelho, pregar, ou receber e acolher aqueles que estão pregando o evangelho. Mateus 10, 41. Quem receber um profeta, porque é profeta, lembra? Porque ele é profeta. Receber gente, muita gente recebe por aí. Mas quem receber um profeta, porque é profeta, receberá a recompensa de profeta. Ele vai ter uma participação aqui no lucro do profeta. E quem receber um justo, porque é justo, receberá a recompensa de justo. Como que dá para aumentar o tesouro no céu? Trabalhar na edificação da igreja. 1 Coríntios 3,8 que a gente leu. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Aos Coríntios também, 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, trabalhando para o Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Como que dá para aumentar a conta no céu? Trabalhando para o Senhor, trabalhando na obra.
na edificação da igreja. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Como que dá para aumentar essa conta no céu? Que Jesus falou para a gente aumentar. Ele falou para a gente juntar o tesouro no céu. Mateus 6,4, quando ele estava falando daqueles que davam esmola publicamente, o cara dava esmola e pá, postava no Facebook. E Jesus falou, ó, dá a sua esmola em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Tinha uns que oravam em público. Jesus falou, que oravam em público para se aparecer, né? Para dizer que oravam bastante. Ele falou, ora em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Tinha os que jejuavam e aparecia tudo mulambento, para a turma não escovava o dente. Jesus falou, ó, jejua em secreto, que o teu pai te recompensará. Mateus 5:11, como que dá para aumentar a conta no céu? Sofrendo por pertencer a Cristo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. E ele diz que é por causa do nome dele, né? Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Ser hospitaleiro sem receber a retribuição. Lucas 14:13. Quando fizerdes um banquete, convide os pobres, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar. Pois ser-te-á recompensado quando? Na ressurreição dos justos. Como que dá para aumentar essa conta no céu? Hebreus 6:10. Perseverar na fé e nas boas obras, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Consegui convencer os irmãos que tem uma conta no céu? Tem uma conta no céu. E o Senhor falou muito dela e falou para a gente aumentar essa conta no céu. Essa conta, não sei se os irmãos perceberam aqui nos versículos, ela aumenta na medida em que Cristo vai sendo formado na nossa vida. E ele se expressa em boas obras. Conforme Cristo vai sendo formado em nós, ou a gente vai sendo santificado e ficando parecido com o nosso Pai, e essas coisas vão fluindo da nossa vida, ou seja, a vida de Cristo vai fluindo, a conta vai aumentando. É Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós, a esperança da glória. E a recompensa, ou galardão, a gente pode achar essa conta lá, quando eu voltar vai virar o quê, então? Ferrari, né? Aqui no mundo vindouro. Quando Jesus restaurar tudo, vai virar mansão, né? Não vai. A recompensa é a participação na glória de Cristo. Na sua glória. Porque o Senhor, ele nos elegeu, né, lá em Romanos, ele nos elegeu, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Ele quis compartilhar conosco a sua glória. Ele quis. E ele determinou os meios. E a sua própria graça vai operando na nossa vida, vai operar para recebermos essa parte da glória de Cristo que ele definiu e sabe o quanto que vai dar para cada um de nós. Mas ele disse que para aumentar essa conta precisa ser assim, precisa
fazer essas coisas, precisa Cristo aparecer em nós. E essa participação na glória de Cristo é proporcional e justa ao quanto dele foi formado e vivido por nós. É bem claro no texto. Então, Paulo, por ele amar os filipenses e não as ofertas, ele estava interessado no aumento dessa conta. Ele sabia que a atitude dos irmãos, aquelas ofertas, o próprio Epafrodito lá, iria fazer aumentar aquela conta. E é interessante que, não sei se os irmãos perceberam, em muitos textos aqui que nós lemos, que está falando muito de riquezas mesmo, de posses terrenas. E era o caso aqui dos irmãos, eles enviaram dinheiro para o apóstolo Paulo. Que esse envio, essa oferta, estava aumentando a conta deles no céu. É porque a Escritura diz que é impossível a gente levar a riqueza desse mundo para o céu. Não tem como. Você pode ter bastante dinheiro, você pode ter conseguido comprar várias casas, você juntou uma boa conta lá no banco. Eu garanto para você que isso daí não vai valer nada quando Jesus voltar. Não vai valer. Não vai valer nada. Lembra, sabe aquele pessoal que guardou cruzeiro, cruzado, né? Aí quando mudou de moeda, foi pro real, o cara deixou tudo guardado lá no colchão lá. E aí um dia alguém descobriu aquele monte de cruzeiro lá no colchão. O que vale aqueles cruzeiros lá? Se alguém achar agora assim, um saco de... E antes era milhões de cruzeiro, né? Que não valia nada o dinheiro. Se alguém achar um saco de cruzeiro assim, o que ele vale hoje? Nada. Não vale nada. O que nós temos hoje, as nossas posses, o dinheiro no bolso, o dinheiro na conta, é igual o cruzeiro. Quando o Senhor Jesus vier, não vai valer nada. É como disse aquele rapaz, dinheiro é papel. Papel. 1 Timóteo 6,10, pois nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. E aí ele vai dar ele vai pedir para Timóteo ordenar os ricos. Vamos ver esse texto aqui que é interessante. 1 Timóteo 6,17. Ele estava falando disso, né? Falou, nada a gente pode levar desse mundo. Não tem como levar. Para você levar coisas para o reino que há de vir, para a era que há de vir, você precisa converter o seu dinheiro. Não tem jeito de levar. Ordene aos que são ricos no presente mundo. Vai vendo as palavras aí, no presente mundo. Ordene eles que não sejam arrogantes, nem põem a sua esperança na incerteza da riqueza. Então a riqueza desse mundo ela é incerta. Amanhã pode acabar. Quantos ricos que a gente conhece a história que do dia para a noite perdeu tudo? Pode aparecer o Collor de novo. E acabou. Incerteza da riqueza. Nesse mundo a riqueza ela é incerta. Não coloque a sua confiança nela. E nem ponha a esperança na incerteza da riqueza. Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Quem que é o rico mesmo? É Deus. Ele nos provê ricamente. Para a nossa satisfação. Aí no 18 ele fala assim, ordene-lhes que praticam o bem, os ricos. Sejam ricos, não de muitas posses, ricos em boas obras. Boas obras é Cristo sendo manifestado na nossa vida. O amor de Cristo, de todas as formas. Então ele dá algumas aqui para os ricos. Ser generosos e prontos para repartir.
19. Dessa forma, sendo rico em boas obras, generosos, prontos para repartir, dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos. E esse tesouro aqui ele é diferente. É um firme fundamento. Não é igual a riqueza daqui, que ele disse que não dá para confiar. Essa daí dá para confiar. É um firme fundamento. Ou seja, esse é um pé de meia bom. Esse é um pé de meia bom. Um firme fundamento. Para quando? Quando que a gente vai usar esse pé de meia aí? Para a era que há de vir. Para a era que há de vir. Para a era que há de vir. E ele diz assim, e assim alcançarão a vida verdadeira, a vida verdadeira. E eu fiquei lendo e meditando sobre isso, a vida verdadeira. Essa vida desse mundo aqui ainda não é a vida verdadeira, irmão. Sabia disso? Não é. A vida verdadeira mesmo vai ser nessa era que há de vir aqui, ó. Na era que há de vir. E o apóstolo fala para os ricos fazer o fundamento, acumular o tesouro para a era que há de vir, não nessa. E como eles deveriam fazer isso? Rico em boas obras, generosos e prontos para repartir. Os irmãos, os filipenses, eles eram pobres. Eles eram pobres. Mas eles estavam, mesmo com pouco recurso, acumulando um grande tesouro no céu. Compartilhando as necessidades do apóstolo Paulo. Gálatas 6, versículo 6. Paulo fala uma palavra forte aqui. Gálatas 6, versículo 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Paulo está falando daquele que está sendo ensinado por um irmão. Compartilhe as coisas boas que você tem com ele, que está instruindo você. E logo em seguida ele solta um raio aqui, né? Ele fala, não se engane, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Logo em seguida, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Porque o que o homem semear, isso também colherá. O que o homem semear, isso também colherá. De Deus não se zomba. E aí, a gente pode falar assim, mas eu não quero galardão. Para mim já está tão bom ser salvo. Não é? Puxa vida. Já não vou para o inferno. Deus me deu isso de graça. Tá jóia, eu me contento com pouco. Para mim tá de boa isso aqui. A questão, irmãos, é que esse galardão, quando a gente pensa que esse galardão é algumas coisas, uma casa grandona, tal, aí não vale a pena mesmo. Mas o galardão que a Bíblia diz é o próprio Cristo. É a participação na sua glória, na sua glória. E quando alguém expressa isso, fala, eu só ser salvo para mim tá bom. É porque no seu coração não há esse desejo ardente em conhecer mais de Cristo, em participar da glória dele. Igual o Paulo queria, falou, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. É isso que eu estou querendo, eu quero conhecer ele plenamente. Ainda não consegui aqui, mas quando ele vier, eu vou participar da sua glória, eu vou conhecer ele de uma maneira que eu nunca vi. E por isso que ele trabalhava, por isso que ele se afadigava, por isso que ele se esforçava.
Quando alguém fala, eu não quero galardão, é que ele não está buscando as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É como se o próprio Cristo estivesse sendo rejeitado, porque o galardão é Cristo. É uma parte da sua glória que ele vai conceder para cada um de nós. E por outro lado, né, quem pensa assim, dá para ver claramente que o objetivo é só não ir para o inferno. Eu quero Jesus não por causa de Cristo, é porque eu não quero ir para o inferno. Eu não quero participar da glória dele, eu não quero ter tudo dele que tem para mim. O que eu não quero mesmo é ir para o inferno. Assim, a salvação, a vida eterna, significa para ela apenas ser livre do sofrimento eterno. Mas em João 17,3 diz que a salvação, a vida eterna, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Cristo é a nossa bênção suprema. Aos Romanos, Paulo escreve assim em Romanos 2, 6 e 7. Ele fala assim, ó, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento e dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Se eles estão buscando glória, honra e imortalidade, Deus falou que vai dar vida eterna para os que estão buscando glória, honra e imortalidade. O que é a vida eterna? Glória, honra e imortalidade. Vocês estão buscando isso, ele não ia dar um sorvete. Aqueles que estão em Cristo, eles estão buscando glória, honra e imortalidade, ou seja, eles estão buscando a vida eterna, estão buscando Cristo, a glória de Cristo, eles querem Cristo na sua vida. Então vamos ir para o finalzinho. Como é que está a sua conta no céu, irmão? Como é que está o tesouro lá? Está investindo bastante para a era que há de vir? Paulo continua assim, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Ele passou o recibo aqui, o apóstolo Paulo. Recebi tudo, né? Os irmãos enviaram, e ele falou, recebi tudo que vocês me enviaram. Ele falou, estou plenamente satisfeito, é mais do que o suficiente. Ele está dando, além da sua gratidão, ele está dando um relatório. Ó, o que vocês me enviaram é mais do que suficiente, tá bom, não precisa mandar mais. O que eu tenho já está ótimo. Muito obrigado pela oferta que vocês enviaram. Esse era o coração dele, né? Ele não queria sobrecarregar e nem explorar os irmãos. Aqueles que pensam que a piedade é ganho de lucro, o que eles iam falar aqui? Eu recebi tudo, mas estamos aí, se você quiser mandar mais, está sempre aberto, né? Ele falou, não, recebi tudo, é mais do que o suficiente. Está ótimo. E aí ele diz assim, esses donativos, essa oferta, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ele está lembrando das ofertas de sacrifício da antiga aliança. Ele diz que essa atitude deles constituía um sacrifício que Deus aceita e tem prazer. Por que Deus aceita e tem prazer? Porque era o próprio Cristo, o amor de Cristo, o amor sacrificial de Cristo que estava sendo manifestado na igreja de Filipos.
E isso Deus se agrada. Em Efésios 5:1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele está falando aqui, ó, vivam em amor, o mesmo amor de Cristo que se entregou, que foi uma oferta agradável a Deus, imitem Ele. Façam isso, porque isso Deus se agrada. E aos Hebreus, capítulo 3:16, o autor diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. A Escritura está dizendo que repartir com os outros o que nós temos é um sacrifício que Deus se agrada. A conta aumenta, porque é Cristo que está sendo vivido em nós. E ele, então, responde aos irmãos: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Ele, apesar dos donativos terem sido enviados para Paulo, ele falou que, na verdade, era um sacrifício a Deus. E o próprio Deus ia recompensar a atitude dos irmãos. Ele dá um tom de promessa que Deus supriria todas as necessidades dos irmãos, tanto as deste mundo, dessa vida, quanto as espirituais. E como que ele ia suprir? De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui, vocês, filipenses, vocês têm pouco. Eu sei que vocês são pobres. E vocês, dessa sua pobreza, tiraram uma oferta para me ajudar, como um sacrifício agradável a Deus. Ele falou, mas o meu Deus vai recompensar vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vocês tiraram da sua pobreza, mas a recompensa vai vir das gloriosas riquezas de Cristo Jesus. Das abundantes e gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Seriam supridos sempre de todas as coisas, muito além de pão e veste, muito além dessa vida. Como se ele dissesse, o meu Deus vai abrir os seus tesouros celestiais, que estão todos em seu Filho Jesus, e encherá a vossa medida. Em Lucas 6:38, está escrito assim, deem e lhe será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aqueles que dão. É isso que Paulo está falando. Vocês deram da sua pobreza, mas o meu Deus vai dar agora da sua riqueza para vocês. Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Sobre essas necessidades e a forma gloriosa que Deus supre as nossas necessidades, eu peguei um texto do irmão John Gill, muito revelador. Ele diz assim, os crentes, embora não precisem de nada quando considerados em Cristo, pois estão completos e plenamente preenchidos nele, tendo nele toda a graça e todas as bênçãos espirituais, e em momentos em que contemplam isso com fé, veem a si mesmo completos e sem falta de nada. Ainda assim, em si mesmos são pobres e necessitados, e frequentemente desejam novas descobertas do amor de Deus por eles, novos suprimentos da graça de Cristo. Necessitam de mais luz dele, de serem vivificados segundo a sua palavra,
Eles precisam de novos suprimentos de força dele, proporcionais ao serviço e à obra aos quais eles são diariamente chamados. E à medida que suas provações e aflições se multiplicam, precisam de renovo, de renovado consolo para suportá-las. Também necessitam de novas manifestações e aplicações da graça, do perdão às suas almas, e de novas visões da justiça de Cristo como sua justiça justificadora perante Deus. E em uma palavra, precisam de alimento diário para suas almas, assim como para os seus corpos. Ora, Deus, que também é o Deus deles, é capaz e deseja suprir as suas necessidades. E ele o faz não retendo deles nenhuma coisa boa, nem lhes faltando qualquer coisa boa que lhes seja necessária, pois ele supre todas as suas necessidades. E isso eles podem esperar, uma vez que ele é o Deus de toda graça, e a plenitude da graça está em seu Filho. Essa graça é suficiente para eles, e um suprimento dela lhes é dado pelo Espírito. É assim que o Senhor retribui de acordo com suas gloriosas riquezas. E ele finaliza: ao nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Ele finaliza com uma adoração, né? Um louvor a Deus, colocando a glória de Deus como o objetivo final de tudo que ele escreveu nessa carta. É para a glória de Deus. E os irmãos deveriam ter esse mesmo alvo quando ouvissem, quando lessem, quando fossem praticar tudo isso que ele disse. Esse deveria ser o alvo deles, a glória de Deus. Amém.